Bom dia, boa tarde, boa noite. Agora encerrando no nosso último vídeo sobre o capítulo 7 do livro do Kurosu. Vamos continuar explorando a fornecimento de classes de serviço múltiplas. Então, fornecendo múltiplas classes de serviço. Até aqui, fazer o melhor com o serviço de melhor esforço. Todo modelo de serviço em um tamanho. Qual que é a alternativa? Múltiplas classes de serviço. Como fazer isso, né? Particionando o tráfego em classes. Assim, a rede tem diferentes classes de tráfego de formas diferentes. Uma analogia, um serviço VIP e um serviço normal, né? Então, você tem dois tráfegos diferentes. Isso é feito com uma granularidade, né? Um serviço diferencial entre múltiplas classes, não entre conexões individuais. E a história, os bits de TOS. Múltiplas classes de serviço, né? Então, por exemplo, H1 e H2 vão passar pelo roteado R1 e é a fila de interface de saída de R1. Depois passa para o roteado R2 e eles saem como H3 e H4. O cenário 1, que é o FTP e áudio misturados. Então, exemplo, a gente tem um telefone IP a 1 MB por segundo e o FTP compartilha enlace de 1,5 MB por segundo. As rajadas de FTP podem congestionar o roteador e causar perda de áudio. Assim, deseja-se dar prioridade ao áudio no lugar do FTP. Eu passo pelo R1, depois R2 e qual é o princípio? Primeiro, a marcação de pacote necessária para roteador distinguir entre diferentes classes. E assim uma nova política de roteamento para tratar pacotes de acordo. E os princípios de garantia de QoS, e se as aplicações se comportarem mal? O áudio envia mais do que a taxa declarada, né? Então é preciso de uma regulação, uma força de aderência que dá origem às alocações de largura de banda. E aí a marcação e regulação da borda de rede. Semelhante à TM-UNI, né? O User Network Interface, o telefone, que está a 1 MB por segundo, faz esse envio, né, dos dados e tem essa questão da marcação e regulação da borda de rede de pacote. E o princípio é fornecer proteção e isolamento de uma classe a outras. E aí a grande questão é de alocar a largura de banda fixa, né, então não compartilhável ao fluxo. Então, para isso, a gente tem uso ineficaz da largura de banda se os fluxos não usarem sua alocação. Então, assim, em princípio, a fornecer isolamento é desejável usar recursos de forma mais eficiente possível. E os mecanismos de escalonamento e regulação. O escalonamento, ele escolhe o próximo pacote a enviar no enlace. E para isso, ele usa o FIFO, né? Então, First In, First Out, o instituto de fila. Então, ele envia na ordem de chegada, né? Então, se você chegou primeiro, você sai primeiro. E aí, qual que é o exemplo no mundo real? É a política de descarte. Se o pacote chega a uma fila cheia, quem você vai descartar? Você descarta do fim, então você tem um descarte do pacote que chega, e a prioridade. Descartar e remover com base nas prioridades. Ou aleatório, descartar e remover aleatoriamente. Então a gente tem três possibilidades, né? Descartar o último, descartar quem tem menos prioridade, ou descartar aleatoriamente. E aí temos a questão da política de escalonamento. Né? O escalonamento é prioritário. Ele transmite o pacote da fila com prioridade mais alta. Então, a gente tem múltiplas classes, né, com diferentes prioridades. E aí a classe pode depender da marcação ou outras informações de cabeçalho. Origem, destino IP, número de portas, etc. Então, um exemplo no mundo real. E aí tem a questão das políticas de escalonamento, ainda mais, né? A gente tem uma varredura cíclica, né, de múltiplas classes, que varre ciclicamente as filas de classes, atendendo assim a cada classe ser disponível. Então, um exemplo no mundo real. E a gente tem um enfileiramento justo ponderado, né? Então, a gente tem uma varredura cíclica generalizada, onde cada classe recebe uma quantidade ponderada de serviço em cada ciclo. E aí, um exemplo do mundo real, né? Então, a gente tem uma chegada que passa ali como se fosse um MUX, e elas são classificadas em diferentes canais e depois são enviadas para enlace. Diferentes classes, né? E a gente tem um mecanismo de regulação, que tem o objetivo de limitar o tráfego para não exceder parâmetros declarados. E a gente tem três critérios usados comumente. O primeiro é a taxa média em longo prazo.
em quantos pacotes podem ser enviados por unidade de tempo, no final das contas. E a pergunta crucial, né? Qual que é o tamanho do pacote, né? Então, se a gente tem 100 pacotes por segundo, ou 6.000 pacotes por minuto, tem a mesma média, né? Então, tem essa questão da métrica, né? Como a gente vai medir isso? E a questão da taxa de pico, né? Então, 6.000 pacotes por minuto, ppm média, e 1.500 pacotes por minuto, em questão de taxa de pico. Que a gente tem o tamanho de rajada máximo, que é o número máximo de pacotes enviados consecutivamente, sem natividade interveniente. A questão do balde de permissões, né? Então limita entrada a tamanho de rajada e taxa média especificados, né? Então a gente tem os pacotes são enviados na área de permissão e eles passam por esses pacotes que tem até B permissões. E aí, segundo a permissão que passa, né, ela define o pacote que é enviado, né? Então limita a entrada a tamanho de rajada. E a gente tem o balde de permissões e WFQ, que combinam para fornecer limite superior garantindo no atraso, ou seja, garantia de QoS. Então a gente tem um tráfego de chegada com a taxa de permissão, tamanho do balde B, e aí a QFQ, né, uma taxa por fluxo R, e assim a gente consegue achar esse D, né, dividido B por R. E aí os serviços diferenciados da IETF, né? Então, eles querem classes de serviços qualitativos, né, caso essas classes precisam ser classificadas de forma qualitativa, eles se comportam assim como um fio, né? E a gente tem a distinção de serviço relativa, né? Platinum, Gold ou Silver. E aí a gente tem a questão da escalabilidade, né? Então, funções simples no núcleo da rede, funções relativamente complexas nos roteadores ou hospedeiros da borda. E aí a gente tem a sinalização, que vai manter o estado do roteador por fluxo difícil, com grande número de fluxos. Ele não define a classe de serviço, fornece componentes funcionais para criar classe de serviço. E a arquitetura DiffServ, né, em que o roteador de borda tem o gerenciamento de tráfego por fluxo, né, e ele marca um pacote como no perfil, né, e fora do perfil. E aí o roteador de borda e o roteador de núcleo, né. O roteador de núcleo faz o gerenciamento de tráfego por classe e ele tem um buffer e escalonamento baseado na marcação na borda. E a preferência dada a pacotes no perfil, né, no perfil. E a marcação de pacote do roteador de borda, né? A gente tem um perfil, uma taxa pré-negociada A, o tamanho do balde B, e aí a gente vai ter a marcação de pacote na borda, né? Que é baseada no perfil por fluxo, né? Então a gente tem a taxa pré-negociada baseada no perfil que chega nos pacotes. E a gente tem o possível uso de marcação, né? A marcação baseada em classes, pacotes de diferentes classes marcados de formas diferentes, e a marcação intraclasse, né? O pacote do fluxo em conformidade marcada diferentemente da parte não em conformidade. E a gente tem a questão da classificação e condicionamento, em que o pacote é marcado nos tipos de serviço, TOS, né, do IPv4, e classe de tráfego no IPv6. E aí a gente tem 6 bits usados para Differential Service Code Point DSCP e determinar o PHB que o pacote receberá. E aí 2 bits atualmente não são usados. E pode desejável limitar a taxa de injeção de tráfego em alguma classe. O usuário declara o perfil de tráfego, né? Então PE, taxa de rajada. O tráfego medido ele é modelado se não estiver em conformidade. E aí o repasse, né? O PHB. O PHB resulta em comportamento de desempenho de repasse observável, mensurável diferente. O PHB ele não especifica quais mecanismos usar para garantir o comportamento de desempenho de PHB exigido. Então, um exemplo, né? A classe A recebe X% de largura de banda do enlace de saída com intervalo de tempo de tamanho especificado. E os pacotes de classe A saem antes dos pacotes de classe B. O PHB sendo desenvolvidos, né? Então, a gente tem um repasse acelerado em que uma taxa de saída do pacote de uma classe igual ou superior à taxa especificada, onde o enlace lógico tem uma taxa mínima garantida. Ou então, um repasse assegurado, né? Que a gente tem 4 classes de tráfego, onde cada uma com quantidade mínima de largura de banda garantida, cada uma com 3 partições de preferência de descarte. E aí, finalizando, indo para a última parte, já veio fornecendo garantias de qualidade de serviço. Então, os princípios para garantia de QoS, né? Um fato básico
para manter o QoS é que a gente não pode admitir demandas de tráfego além da capacidade do enlace, né? A gente não consegue botar mais do que cabe lá no enlace, né? Então, o princípio, né, a adição de chamada, né? O fluxo declara suas necessidades e a gente pode bloquear a chamada, se não ocupado, por exemplo, ou se não puder atender necessidades. Então, se você está enviando uma quantidade que é acima do enlace, capacidade do enlace, convém você bloquear, né? O enlace interromper para você não estourar, não criar um estouro de buffer, né? E a gente tem um exemplo de um cenário de garantia de QoS, né? Então, primeiro é feito uma reserva de recurso, tendo uma configuração de chamada, sinalização, e aí o tráfego, declaração de QoS e o controle de admissão por elemento. E os serviços integrados, ETF, onde a gente tem uma arquitetura para fornecer garantias de QoS em redes IP para sessões de aplicação individual. E a gente tem uma reserva de recursos, né? Os roteadores mantêm informações de estado, tipo VC, de recursos alocados, requisições de QoS. E a gente pode admitir ou negar novas requisições de estabelecimento de chamada. E a gente tem uma grande pergunta, né? O fluxo recém-chegado, ele pode ser admitido com garantias de desempenho, enquanto não violar garantias de QoS feitas ao fluxo já admitidos? Essa é uma questão. E aí, tendo a admissão da chamada, a sessão que chega, ela precisa declarar seu requisito de QoS, né? A partir de um RSpec, que define a QoS sendo requisitada. A gente precisa caracterizar o tráfego que enviará para a rede, né? Por exemplo, com a TSPec, né? Que define características de tráfego. E a gente tem o protocolo de sinalização, que é necessário para executar RSpec e TSPec ao roteadores, onde reserva é exigida, RSVP. E aí o serve, né, do QoS, que a gente tem o modelo de serviço. O serviço ele é garantido, chegada de tráfego no pior caso, né? Então, por exemplo, a gente tem uma origem regulada por leak bucket, e aí um limite, que ele é simples, matematicamente comprovável, sobre os atrasos, AREC 1992 e Cruz 1988, e a gente tem uma carga de serviço controlada, né? Então uma qualidade de serviço próxima do QoS, que algum fluxo receberia de um elemento de rede não carregado. E a gente tem a questão da sinalização da internet, né? Então, a gente tem um encaminhamento sem conexão, sem estado por roteadores, mas do serviço de melhor esforço. Então, a gente tem nenhum protocolo de sinalização de rede no projeto inicial do IP. E a gente tem um novo requisito, né? Que é reservar recursos ao longo do caminho fim a fim, onde o sistema final de roteadores para QoS nas aplicações de multimídia e o RSVP, que tem o Resource Reservation Protocol, né, que ele permite que usuários comuniquem requisitos à rede de modo robusto e eficaz, ou seja, com sinalização. E a gente tem um antigo protocolo, né, que é o Internet Ceiling, ST2, né. Aí os objetivos de projeto do RSVP, né. Primeiro objetivo é acomodar receptores heterogêneos, né, de receptores diferentes, arquiteturas, diferentes marcas. Então a gente vai ter uma largura de banda diferente ao longo dos caminhos. E o segundo objetivo é acomodar aplicações diferentes com diferentes requisitos de recurso. O terceiro objetivo, tornar o multicast um serviço de primeira classe, com adaptação para inclusão, como membro de grupo multicast. Depois, aproveitar o roteamento multicast unicamente existente, com adaptação a mudanças nas rodas do unicast, multicast subjacente. E a gente vai controlar o overhead de protocolo para crescimento, no pior caso, linear no número de receptores. E aí o projeto é modular para tecnologias subjacentes heterogêneas. E o RCVP, ele especifica como os recursos devem ser preservados, em vez disso, um mecanismo para comunicar necessidades, ele determina rotas que os pacotes tomarão, e aí essa é a tarefa dos protocolos de roteamento, e a sinalização desaclopada do roteamento, né? E ele interage com o repasse de pacotes, com a separação de pacote, coluna de controle, sinalização e dados. Repasse. E aí uma visão geral do RSVP, né? Na operação do RSVP, os remetentes e receptor se unem a um grupo de multicast, né? Que é feito fora do RSVP. Remetentes não precisam se unir ao grupo. Aí a gente tem a sinalização do remetente à rede,
tendo a mensagem de caminho, né? Então torna a presença do remetente conhecida aos roteadores. E a gente tem uma remoção do caminho, que exclui os roteadores do estado de caminho do remetente. E a gente tem a sinalização do receptor à rede, né? Que tem a mensagem de reserva recursos dos remetentes ao receptor. E a gente tem a remoção do caminho, né? Remove reservas do receptor. Aí a sinalização do remetente ao sistema final, né? Com erro de caminho e erro de reserva. Então, aí, a gente, depois de 3 vídeos, né? Finalizando o capítulo 7, no resumo, né? Dos princípios. Então, a primeira coisa que foi feita foi classificar as aplicações multimídias, né? Então, ver interatividade, ao vivo e assim vai, né? Identificar os serviços de rede que as aplicações precisam. Depois, fazer o melhor com os serviços de melhor esforço. E aí, em relação aos protocolos e arquiteturas, né? Então, a gente buscou especificar o protocolo para melhor esforço, mecanismos para oferecer QoS e arquiteturas para QoS, né? Então, com múltiplas classes de serviço, tendo uma garantia de QoS e controle de admissão. Então, é isso, né? Foi um pouco mais extenso, né? Foi bastante coisa falada. Espero que tenha, pelo menos um pouquinho ali no início, conseguido alguma coisa. Então, muito obrigado e até a próxima.